Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado da segunda semana da Páscoa, sábado, dia 30 de abril. O evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 6, versículos 16 ao 21, que diz assim: Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de ontem nós ouvimos Jesus que multiplica os pães. Jesus que multiplica os pães. Ou seja, realiza um grande sinal. O evangelista João não fala, não usa o termo milagres, ele usa o termo sinal. Mas é o mesmo milagre para nós entendermos. Mas ele não usa, ele usa o termo sinal. O sinal, os sinais que Jesus realiza, que revelam, manifestam quem ele é, que revelam a sua divindade e que leva as pessoas à fé em Jesus, à fé nele. Então, ontem Jesus multiplicou os pães, realizou um grande sinal. E hoje, Jesus, mais uma vez, ele realiza uma, digamos, cristofania, né? Teofania ou cristofania, ou seja, uma grande manifestação. Jesus, mais uma vez, aqui manifesta a sua divindade. Sim, e como é que Jesus revela e manifesta a sua divindade no evangelho de hoje? Quando ele anda sobre as águas. Quando ele anda sobre as águas. Ali, Jesus, ele está manifestando a sua divindade. Então, tem alguns detalhes interessantes nesse evangelho de hoje. Eu dizia ontem que o capítulo 6 do evangelho de João é toda uma catequese eucarística, né? Que começou com o milagre, né? O sinal da multiplicação dos pães, hoje continua, Jesus manifestando a sua divindade, para depois somente começar a falar que ele é o pão descido do céu, que a sua carne é comida, que o seu sangue é bebida. Já no evangelho de ontem, Jesus tomava o pão em suas mãos, dava graças, partia e entregava aos discípulos, ou seja, gestos eucarísticos. Gestos eucarísticos. Mas no evangelho, voltando para o evangelho de hoje, como eu dizia, mais uma vez Jesus manifesta a sua divindade. Mas como eu dizia também, esse evangelho de hoje tem algumas coisas interessantes que nós podemos ressaltar aqui, né? Primeiro, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, veja, já estava escuro, saindo da tarde, entrando na noite. A noite que é sinônimo de quê? De trevas, de trevas. Já estava escuro. E Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Veja, noite, ausência de Jesus. Meu povo, nada na Bíblia é por acaso. A gente precisa entender os sinais, os símbolos, né? Todo o simbolismo da Sagrada Escritura. Então, era noite, já estava escuro, era noite. E como eu dizia, noite é sinônimo de trevas.
E ainda mais quando diz, né? Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Então, noite, depois diz: soprava um vento forte e o mar estava agitado. Então veja, noite, estava escuro, soprava um vento forte e o mar estava agitado. E os discípulos remando, mais ou menos 5 quilômetros, quando eles enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Meu povo, muitas vezes, e é uma coisa que nós precisamos entender, muitas vezes nós também enfrentamos noites escuras na nossa vida. Muitas vezes nós enfrentamos tempestades na barca da nossa vida. Muitas vezes nós enfrentamos ventos fortes que sopram contra a nossa vida, que sopram contra nós. Mas interessante, o bonito é que Jesus, em meio à tempestade que vem para nos assustar, Jesus caminha sobre o mar. O mar na Sagrada Escritura tem um significado profundo, porque o mar na Sagrada Escritura significa o poder do mal, simboliza o poder do mal. Então, quando a Sagrada Escritura, os evangelhos mostram, narram que Jesus caminha sobre as águas, significa dizer que Jesus está acima de todo mal, porque ele é Deus, porque ele é o Senhor, porque ele é o Senhor. Então, Jesus caminha sobre as águas e aproxima-se da barca. Não tenha medo quando você passar por tempestades na sua vida. Quando as ondas fortes derem contra a barca da sua vida, quando os ventos fortes soprarem contra você, querendo te amedrontar, te derrubar, te afogar nesse mar revolto, não tenha medo, porque será nesse momento que Jesus vai ao encontro da barca da sua vida. É nesse momento que você vai enxergar Jesus. Olha, meu povo, não é todo mundo que enxerga Jesus em meio às tempestades da vida. Isso é uma graça. Peçamos hoje essa graça ao Senhor de conseguirmos enxergá-lo em meio às tempestades da nossa vida. E é Jesus que se revela. Ele se aproxima da barca e diz: sou eu, não tenhais medo. Sou eu. Sou eu. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Então, aquilo que amedrontava, a noite escura, o mar agitado, os ventos fortes, quando Jesus se aproxima, então as coisas se ajeitam. Com Jesus, as coisas ficam em ordem. Que nós possamos enxergar sempre a presença do Senhor na barca da nossa vida, mesmo nas noites escuras, mesmo nos ventos fortes e no mar revolto. Jesus está presente e é Ele que acalma todas as coisas, que coloca em ordem todas as coisas e a nossa própria vida. Creia nisso. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.